o nosso tema aqui, apostas e cassinos online, uma visão sistêmica. Isso. A primeira coisa é separar uma coisa da outra. São duas coisas completamente diferentes, né? E eu fiz um estudo aí sobre as coisas, e espero estar trazendo aqui sobre fato, falar, enfim, nada melhor que trazer informações, pesquisas sobre um assunto, né? Geralmente as pessoas são muito rápidas em concluir e não tão rápidas assim em analisar, em pesquisar, né? É isso que nós vamos tentar trazer hoje aqui. Olha lá. Tem o primeiro, a origem. Isso. Apostas e cassinos. Pois é, muita gente fala assim, né? Olha, não existe na Bíblia nenhuma proibição de aposta. Por que motivo, né? Inclusive eu fui ver muitos evangélicos falam a respeito. E o conhecimento do tabagismo, várias palestras que eu já fiz sobre tabagismo, a gente sempre começa falando, olha, surgiu em 1492, quando Cristóvão Colombo chegou na América e não havia antes isso. Não havia problema com tabagismo. A mesma coisa, o povo hebreu não jogava, por isso que não consta expressamente isso. Não tinha jogo, na Bíblia não tem por causa disso. Por isso que a gente coloca que a origem é pagã, porque alguns falam que na Grécia, mas com certeza, os historiadores, com certeza em Roma. Roma já devia ter bastante jogo, porque os gladiadores. Tinha competições, né? Isso, os gladiadores. Então surgiu dali, né, vem dali. Cassino, a origem já é diferente. Tinha que ser na Itália, né, Belo? Cassino. Tinha um monte de cassino da Segunda Guerra. Então, Gênova, Veneza, Florença, né? Foi dali, dessa rota comercial onde vinha riqueza, e eles tinham que achar alguma forma de pegar um pouquinho dos recursos que apareciam, né? Aí montavam um cassino. Isso. Então, pelo que eu vi, surgiu lá, depois foi para o outro meio... foi para a França. Que o nome é italiano, cassino. Eu tenho certeza. Na verdade, surgiu a roleta lá. O cassino. Depois foi para a França, onde ele recebeu o nome roulette, né? Tá. Do francês, daí surgiu roleta. E quando a França era o grande centro comercial, né? E depois os Estados Unidos soube muito bem aproveitar isso. Tanto é que mais da metade dos cassinos do mundo estão lá nos Estados Unidos. Não só Las Vegas. Isso. Aí, no mundo moderno, a gente pode falar que as apostas surgiram com os... Tem lá em Macau, na China, também. Muito isso, com a corrida de cavalo, no mundo moderno, né? E os cassinos surgiu com a roleta mesmo, nesse período aí de lá para cá, né? Então, é importante, primeiro ponto. A Bíblia não fala sobre isso, mas as religiões falam, né? Então, a gente tem os evangélicos que estão muito firmes nisso, recomendando aos cristãos que não apostem, né? Eu fui verificar na Igreja Católica, o bispo Dom Ivo Lochester, né, década de 80 ou 90, ele já lançou uma carta recomendando que não se jogasse, né, os católicos. E nós espíritas temos ainda mais um motivo, né? Que é no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o duelo. Capítulo 12, amai os vossos inimigos, né? Aí nós temos lá o duelo. No duelo, a gente, claro que mitigando um pouco, né? Porque não é de uma vida, mas quem aposta vai estar ganhando de uma outra pessoa e já sabendo que tem mais conhecimento sobre prognóstico, sobre o mundo, sobre aquele esporte, né? Então tem até esse item a mais, né? Por isso que na Bíblia tem salmos, provérbios, né? E eu achei interessante, encontrei um que eu achei muito interessante. Se a gente for passar para o próximo... no próximo? Próximo slide deve ter. Então, essa frase, inclusive, foi de um jovem evangélico, um pastor muito jovem, eu achei excelente. Ao cristão não são recomendadas as apostas. Isso está correto, de acordo com a doutrina espírita, que livre-arbítrio qualquer um tem, né? Faz o que quiser. Mas ao cristão não é recomendado, ok? E a gente já entra naquele primeiro ponto seu, que eu vi na sua mensagem. Como solucionar isso? No momento é assim.
não apostando. Pelo menos os cristãos, a recomendação para os espíritos. É como nas outras dependências. Exato. E eu achei uma frase muito interessante do Paulo de Tarso, né? Que é essa aí. Eu vou ler, tá um pouco pequena. No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas. Olha só, esse termo aí é muito atual até, inclusive. Tinha até um programa de televisão, né? Sobre se chamava cilada. E em muitos desejos insensatos e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Olha só, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Timóteo, como, carta de Paulo ao Timóteo, né? Item 6.9. Muito bem. Já passamos aqui para formas de controle. Isso aí, a organização... Só voltando lá, Mundial do Comércio. Desculpa só. Na Bíblia, não tem, no Evangelho, não cita apostas, mas tem vícios, como o filho pródigo, todas outras coisas. Tem que vícios. É o álcool. Isso. O filho pródigo era álcool e sexo, né? E tem até uma coisa que estão usando indevidamente, que é falar assim, olha, tinha sorteio. Sorteio é uma coisa, aposta é outra, totalmente diferente. Era tradição naquela época, e um grande exemplo é a escolha de Matias. Quando o Judas se suicidou, eles elegeram um outro 13º, que eles chamam, né, no lugar do Judas. Tá. E o Pedro, e todos escolheram, havia uma dúvida entre dois. E era uma tradição fazer um sorteio após uma oração. Então pediam que Deus, né, orientasse, indicasse qual a fronte que deveria ocupar, né? E aí nesse sorteio foi dado a Matias. E ele foi o 10º, passou a ser o 12º, ou então como chamam, o 13º. Isso aí é um sorteio, não é como o sorteio do futebol, quem vai começar de um lado ou quem vai começar chutando a bola. Isso não é aposta, ok? Não, lógico. Então, e o que você falou também é correto. Lógico. Isso até tinha, né? Mas não tinha esse vício específico de aposta. Esse de aposta não. A gente está no outro, né? Bom, a Organização Mundial do Comércio recomenda, fala assim, ó, você tem 2 tipos de forma de controlar. Então, ou a proibição total, eu estou com um problema aqui, vamos lá. Ou a proibição total ou a parcial da propaganda. Porque o que impulsiona é a propaganda, a gente já vai ver isso aqui. Se você cortar a propaganda, ninguém vai saber. Agora já fizeram propaganda, né? Mas ninguém saberia disso daí. Né? E a segunda é a taxação, antes ou depois. Né? A primeira é excelente, é a recomendada. Inclusive fala, olha, não existe nada... Então, o exemplo do cigarro. Exato. Reduziu drasticamente o consumo. Sim, exatamente. Né? Essa é a recomendação. E essa é a verdadeira forma de controle. A segunda, ela é muito ruim. Por quê? O que ela faz? Você taxa a agência, a casa de aposta. O que você está fazendo? Você está causando uma pressão maior ainda na sociedade. O que eles gastaram lá, o governo se torna sócio. Sócio do jogo. Sócio do jogo. Assumiu. E o jogador se afunda mais, porque ele vai ter que pôr mais dinheiro. Sim, com certeza ninguém está fazendo caridade. Né? Então eles vão recuperar isso e vão pressionar a maior pressão na sociedade, infelizmente as classes mais pobres. Essa é a pior forma de controle. Porque o efeito colateral dela é terrível. Tem outro slide? Vamos lá, eu sei que a gente tem aqui uns 8 ou 16 no total. Bom, vamos lá, gente. Vamos entrar na questão do Brasil, que é o que... Né? Não tem como fugir disso. Eu estou falando de fato, e eu volto a falar. Quanto mais luz sobre o assunto, melhor. A gente está até falando sobre esse assunto. Só lembrar, a gente não tem nenhuma conotação política, nada. A gente está sendo pontual no quem está atuando na legislação, né? São os políticos que estão atuando. Nós não somos nenhum vínculo de um lado, de outro, nós somos apolíticos. Exatamente. Mas a gente, como a gente cita, porque é específico do assunto. Né? Não tem como, senão a gente não vai falar do assunto. Né?
Em 1º de agosto de 2018, o Michel Temer apresentou uma medida provisória. Teve uma matéria muito interessante de uma jornalista, Alana Rizzo, da revista Época. E ela descobriu que o SNI tinha lá, ela foi pesquisar o que ele podia ser, estava naquela questão, né, da mudança de governo, né? E descobriram que o Temer ele tinha uma ligação, ou ele era, vamos dizer assim, ele era favorável à legalização do jogo do bicho. Qual o motivo? Acabar com a corrupção da polícia. Isso é motivo, né? Você resolve um problema, cria outro, aumenta outro. Infelizmente, obrigado, Lira, assim para de... Obrigadão. Vou pegar o do cantor aqui, olha que maravilha, olha a diferença. Bom, então, o Temer, ele apresentou isso. Olha, não vamos entrar no mérito aqui, né? Não só ele apresentou, quanto quando no final do ano, o último ato de governo dele, acho que foi 12 de dezembro, ele aprovou a lei que votou, que ele mandou. Ele mandou esse MP, já tinha uma outra lá, já tinha um PL, um projeto de lei, e ele sancionou. Mas, que seria a Lei 13.756/2018, mas tratava apenas de apostas. O grande problema é que ele teria 5 meses, vamos dizer assim, ou 132 dias para criar, para regulamentar, mas ele não fez isso. Deixou isso para o governo seguinte. Bom, entrou o Bolsonaro, e aqui a gente cita só porque a gente está citando o presidente anterior, e o Legislativo também não aprovou nada, né? Porque faltavam algumas coisas, algumas questões, né? Foi apresentado em 15 de agosto de 2023 um projeto de lei. E aqui eu volto a falar, quanto mais luz sobre um assunto, melhor, né? Quem apresentou? O ministro da Fazenda e a então ministra do Esporte, né? Ana Moser, né? E a gente não vai fazer aqui nenhum juízo de valoração, mas a ideia era fomentar o esporte, né, mas causou, infelizmente, um mal maior, como a gente já vai ver, né? Eu sempre acredito, por exemplo, eu acho que haveria outras formas, né? Mas, infelizmente, eles encaminharam o projeto de lei e o Lula encaminhou esse projeto de lei para o Legislativo. O Legislativo incluiu cassinos e incluiu a exploração pelos estados do Distrito Federal. Eu já vou comentar aqui, né? Eu ouvi dizer dessa lei, parece que está tramitando, né? Já foi aprovada. Agora está sendo regulamentado e, para simplificar, estão pegando tudo que existe lá fora e baixando para cá, traduzindo para o português e jogando em portaria, né? Mas esse cassino, então é bom esclarecer. O presidente Lula ele poderia ter vetado a questão do cassino. Mas o cassino está muito atrelado. A grosso modo, eu vou dizer que o cassino para as apostas, para as casas de apostas, é como o mentol para o cigarro, né? Porque é uma forma de... É como chamos novos. Aí aparecem os desenhos, né? Os tigrinhos. Infelizmente, incluíram, porque era só aposta na anterior, né? Incluíram, e hoje os sites eles estão com apostas e cassinos, e os joguinhos. E, inclusive, a exploração pelos estados. Exploração pelos estados, eu vou me permitir aqui também fazer uma colocação, né? Houve uma decisão do Supremo pouco antes. E eu li um artigo que dizia que pouco antes dessa decisão do nosso Supremo, a Suprema Corte dos Estados Unidos quebrou a patente do jogo lá nos Estados Unidos. E o que o Supremo fez? Quebrou a patente da Caixa Econômica Federal. Autorizou os estados também a fazerem loterias. E aí, um
parlamentar, um senador da base do governo incluiu. Você está me informando, eu não sabia. Eu acompanhei por cima, assim, mas não sabia desse detalhe. Eu também não sabia disso, só fui pesquisar agora. Você vê, a população é pega no silêncio. Sim, sim, com o seu convite. E um parlamentar, um senador da base do governo apresentou uma emenda. Eu me dei ao trabalho de ir lá procurar. Eu fui um por um. Falar, não, quem foi que apresentou isso? Porque hoje o governo está querendo fazer justamente o contrário no Supremo. A AGU entrou com uma ação para proibir os estados. E o Rio de Janeiro está com um monte de bet legalizada. Né? Eu falei, não, quem fez isso? Né? Eu me dei ao trabalho de ir lá e encontrar essa emenda de um senador. Né? E é o próximo, né? Autorizaram enfim, e agora estão correndo atrás. Olha, prejuízo econômico, gente, 103 bilhões no varejo em 2024. 2 milhões de novos devedores. Essas 3 letrinhas aqui são importantíssimas. CNC, Confederação Nacional do Comércio, ou seja, um órgão respeitabilíssimo. Tem uma estatística. Gente, 113 bi, eu fui olhar, é 5% do PIB do Brasil, que é de 2 trilhões e 100, se não me engano. Olha só o que causaram com isso. 2 milhões de novos devedores e 5... Vamos seguir para o próximo. E eu não sei se está agora... Tem intervalinho? Agora? Já? Tá bom. Tá bom. A gente vai. Folgado nessa parte financeira, né? Ao contrário dos bets, né? Os bets eles estão sempre tranquilos nessa parte financeira. Vamos chegar nós lá. Todos aqui, nós o canal do bem, o EFR, não estamos tranquilos na parte financeira, mas esse pessoal... Nós vamos chegar lá, mas antes é importante, para fechar esse assunto, ver o que significou isso. Segundo o próprio representante de um dos clubes que fez uma audiência, participou de uma audiência no Supremo, audiência pública, ele disse, de 2018 a 2024, o faturamento dos clubes da Série A passou de 8 bilhões e 600 milhões para 12 bilhões. Eu fiz o cálculo de mais ou menos quase 500 milhões por ano, o que é uma coisa quase que normal. Não teve tanta influência assim, como estão falando. Né? Vamos morrer. Não. Em 6 anos, contando aí que tem uma pandemia nesse período, não foi tanto assim, com todo respeito. Né? De 8,6 bilhões para 12 em 6 anos, porque é natural que sempre cresça o faturamento. Então, elevação. Assim. Agora nós vamos entrar na série do assunto no próximo... Olha só, pessoal. Próximo. Isso aqui, eu diria que isso aqui foi uma bomba relógio. Por quê? Em 2018 é liberado as apostas, né? Legalizadas sem regulamentar. Né? A gente teria aqui em cima os meios de comunicação, televisão jogando publicidade, chamando o povo, que está aqui embaixo. Está aqui embaixo, né? Perdão. Aí o povo começa... Olha a bomba relógio que foi jogada pelo governo Temer, para o governo, podia ser qualquer um, não é porque é o Bolsonaro, qualquer um, que teve que... Foram 5% do PIB que foi se perdendo aqui, né? Foi subindo. Até chegar no final ali, que já com números astronômicos, né? São acessos a sites online. Primeira coisa, não dá para a gente afirmar que isso é verdadeiro, porque são as próprias bets que deram essa informação. É como se você acreditar em tudo que a indústria do fumo fala. Mas a gente não pode negar... eles próprios. O que eles... Então, olha só, além de tudo, em 2020 a 2022, tivemos uma pandemia. Olha a bomba relógio que foi jogada. Né? Um presidente sai na véspera e joga essa bomba relógio para o próximo. Na economia. E ela aumentou durante a pandemia também. Né? Sim, claro. Se você está em casa, vamos continuar apostando. Né? Vamos para o próximo para ver se tem outros esclarecimentos importantes.
Qual é o lucro do negócio? Pessoal, isso aqui é, olha só, o lucro do negócio é o seguinte, a arrecadação, tudo que se apostaram, menos o que ele pagou. Daí vai sair o resultado. 88% vão para casas de aposta, sendo que 20% fica para um representante no Brasil. A senadora Damares Alves, numa audiência pública que teve lá no Senado, ela falou, olha, que representante é esse? De 5 bets, 5 representantes tinham ganho auxílio emergencial. Como é que o cara agora está representando uma bet lá isso? Isso. E a grande maioria está em Malta ou em Curaçao. Esses 2 paraísos fiscais, algumas em Costa Rica, mas esses 2 principalmente é para onde vai o dinheiro. E continua indo. Continua, menos 20%, que é 15,6%, continua indo, 70% continua indo para lá. E 12% vai para o governo. Né? Gente, eu vou falar uma coisa aqui. Esse prêmio, isso que consta aqui, prêmio, isso aqui para lavagem de dinheiro, para malandragem. Maravilha, né? Uma maravilha, porque principalmente no cassino. Por quê? Eles podem, quem vai falar? Eles podem pegar o amigo e passar o resultado para o amigo. Aí eles vão falar assim, olha, infelizmente, a gente pagou quase tudo que arrecadou. Para quem eles escolheram. Isso no cassino, na aposta não dá. Né? Vamos ver se nesse bloco a gente já fala algumas malandragens que tem desse cassino online. Olha, eu vou ser sincero. Para mim, o que é isso aqui? Não, o cassino, a aposta não, mas o cassino, para mim. Existe um tipo penal, se não me falha a memória, obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo de outro, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Você lembra? Imagina que tipo penal é esse? Que tipo penal é esse? Você conhece mais disso do que eu. Tá. Você é do ramo. Esse é o famoso 171. Esse é o famoso 171. Tirando o ilícito, exatamente o que ocorre nesses cassinos, online principalmente, tirando o ilícito. Agora, você torna lícito, então já não é mais 171. Né? Enfim, não é mais um artifício. Não é ilegal. A gente vai chegar aqui, vamos mais para frente que a gente vai chegar lá. Olha só. Olha como é que estão as coisas atualmente. Essa é a Bet Nacional. Então, ela geralmente é assim. No cantinho, na coluna da esquerda de quem está olhando, vai ter lá futebol. Eles já colocam o cassino em segundo. Né? Depois eles vão colocar os outros esportes. Lá embaixo, handebol, beisebol. Né? E já colocam o cassino ali. Olha né? Essa é a página de entrada. Basta um novo clique. E aí já entra um monte de coisa, né? Já entra, enfim, é mais ou menos padrão no mundo. Agora, a única diferença é que está na nossa língua, né? Basta o segundo clique, olha onde a gente já cai. Isso aqui eu tirei na semana passada. Tem ali em cima, esportes ao vivo, melhores listas, só futebol, campeonatos, cassino ao vivo e cassino. Clique em cassino para mim aí. Diretor, por gentileza. Olha só, no segundo clique já estamos no Fortune Tiger, que é o tigrinho. É o famoso? Famoso tigrinho. Que a ministra dos Direitos Humanos, né, falou que é um absurdo, mas quem não vetou foi o presidente que aprovou, e poderia, a gente vai ver no final, poderia também ter vetado a inclusão, pelo menos, do cassino. Os governos sempre têm aquela coisa arrecadatória, né? Enfim, tanto de um lado quanto do outro, né? A gente chega lá até o final do programa, né? Vamos ver, aqui não precisa falar mais nada, vamos ver qual é o próximo slide. Aqui, ó. Isso aqui, gente, quem criou isso daqui foi justamente uma betting, né? Para causar. Eles colocaram isso em maio, eu vi uma notícia pelo menos de maio de 2023. Antes da aprovação,
porque eles queriam forçar a aprovação e falaram que o Brasil... os países que mais acessam sites de apostas esportivas no mundo. Essa informação é de uma casa de aposta. Eu nem sei como é que ela tem de todas as outras, mas é a informação delas, né? Existe uma empresa, uma agência, chama Condescom, né? Não, chama Comscore. É uma empresa de análise da internet dos Estados Unidos que fornece informações a empresas e agências de publicidade de mídia do mundo. Segundo ela, quem mais aposta é os Estados Unidos. E segundo, a Inglaterra, justamente aqui, os Estados Unidos está até em quinto aí. Aí vem o Brasil, aí a Índia e a Itália. Será que já muda? Enfim. Será que dá para confiar? Mas eles, quem está criando o grande problema, dá para confiar no que eles falam, vamos dizer assim, né? Infelizmente, eles usaram isso, criaram até um videozinho que de 2018 estava lá fora da Itália, abaixo da Itália, e vai crescendo no Brasil. Mas isso aí é como um vírus também, porque as pessoas logo percebem, é como o vírus humano, existe esse vírus, é um vírus de doença, né? A pessoa vai perceber que não ganha com isso, que isso é uma malandragem, né? O cassino, falando, né? Falando especificamente do cassino. E elas, então, param de jogar. Então, já deve ter reduzido muito, pelo menos, o jogo nos cassinos. Vamos ver no próximo, que talvez esclareça melhor isso para a gente. Olha, eu voltei com esse assunto. Arrecadação menos o prêmio. Então, 85% vai para a casa de apostas, 20% fica para o representante e 12% para o governo. Com isso em mente, a gente já pode passar para ver onde está a malandragem, pelo menos nos cassinos, né? Vamos ver. Olha, que eles chamam de odds, né? Quais são as chances, né? Então você tem quantidade de cartões amarelos, porque não é um por um. Então vamos lá, tem o jogo Corinthians e Palmeiras. O Corinthians está pagando 1,8, ou melhor, 2,8, né? Não está tão bom no campeonato, Palmeiras 2,4, né? Isso não é, os 88% não estão incluídos aí, né? Tá. Eles ficam com uma parcela porque eles não perdem. Então, eles não é exatamente você vai ganhar o que o outro perder, né? Isso, e olha nessa questão de cartões amarelos, olha a quantidade de resultados que você vai ter. Você tem aí 18 resultados. Não, pode ter 20 resultados. Acho que nunca vi falar mais. Todo mundo, ninguém leva. Não existe uma partida que todos levam cartões amarelos. Mas com certeza você tem de 1 a 10 que pode ocorrer. Mas quem ganhar vai ganhar 5. Não vai, eles vão ganhar nisso, né? Escanteios. Olha que loucura. Quantos escanteios vai ter? A quantidade enorme. Próximo gol. Qual jogador vai fazer o próximo gol? Olha a quantidade de resultados. Ambos marcam. Existem algumas que os dois times vão marcar. Tá. Resultado final também é gigantesco. Pode ser 4-3, 5-4, 0-0. Olha a quantidade de resultados. Aposta duplicada. Isso aqui é uma coisa de doido. Porque vamos dizer que no primeiro caso existe uma chance em 10. Para duplicar 1 em 10 duas vezes, é 1 em 100. Eles vão pagar 50 no máximo. É uma doideira, né? Então eles estão ganhando muito dinheiro. E aí podem incluir, inclusive, um resultado do amigo e falar, olha, o cara ganhou tudo. Dá para sacar? Que absurdo que é isso. É uma coisa toda... E vicia, né? Para quem gosta de futebol... Exatamente. Todo mundo fala. Eu tenho um amigo que falou, ainda bem que você vai falar, porque ninguém entra nesse assunto. Começou muito com o futebol na Inglaterra, né? Eles apostavam assim, antes da internet. Começou na década de 70, física, casas físicas de futebol. Por isso que eles estão na frente lá, as casas de aposta. Já tem uma... Sim, eles continuam ganhando. Continuam ganhando. Não os 88%, porque tem um laranja. Desculpa agora usar o termo. Não tem outro termo. Que vai ganhar, que, enfim... vai ficar com 20% que ele tem que estar radicado no Brasil.
O pessoal fica jogando na esperança de ganhar, enquanto eles fazem um cara ganhar lavando dinheiro. Ninguém sabe se esses 20% volta para lá. Você vê a expressão servindo de otário, né? Milhares de milhões. Sim, outra coisa que foi colocada, a Damares Alves colocou, fez uma pesquisa, olha, a maioria das casas de apostas aqui, a sala é a mesma, de muitas, tanto em São Paulo, quanto em Pernambuco, outro estado, o endereço é o mesmo. Olha como esse negócio... doideira. Quanta coisa tem nisso. E olha, jogos de sinuca, de dardos, futebol virtual. Qual é a chance de que garotos que joguem não estejam envolvidos na marketing? Existe isso também, de compra. Qual é a chance, a idoneidade de um garoto que está começando a vida de não aceitar um negócio desses? É demais, é uma coisa, enfim... A nossa legislação é exatamente como eles queriam lá, não teve filtro nenhum. Vamos ver se a gente passa para uns exemplos aí. Opa, não, eu vou pedir agora, antes de chegar aí, para a gente passar o filme. Vamos passar o filminho para a gente poder entender um pouco melhor. Enquanto vai passando o filme, eu vou contando. Posso contar um caso particular? Pode, não? Isso. Em 1982, eu tinha 16 anos. Aí um amigo meu, eu convidei um amigo para ir na Feira da Bondade. Chegou lá, tinha uma roleta, como essa, só que era de madeira. Esse meu amigo, eu gostava dele, uma boa pessoa, malandro. Vamos lá, a gente joga, ganha, a gente perdeu, a gente joga o jogo. Bom, vamos lá, ele perdeu os 10 reais. Eu joguei um real, perdi. Joguei 2 para recuperar, perdi. 4, joguei 8, 16. E das contas eu ia lá comprar uma calça, estava com 70 cruzeiros, né? E eu percebi que o cara era muito ali, pegava uma coisa embaixo, mas naquela época você, garoto, acaba sendo esse aqui é uma das formas, né? Ele vai usar um dispositivo que faz a bolinha pular. Olha lá, a bolinha pula. Essa é uma das formas. Agora ele vai jogar. Olha lá, tá vendo como ela pula? Ela vai, né? A bolinha. Se cai na cor que ele não quer, ele dá uma mexidinha, né? Como ele vai fazer aí agora? É verdade. Essa é uma das formas, né? A do exemplo que eu citei era uma roleta de madeira. Eu achava que embaixo o cara girava para um lado e para o outro e ia lá. Parou no 15, parou no vermelho. Era para cair no preto. Só que ele mexeu e aí ela caiu no vermelho. Ele fez a manipulação. Pelo menos jamais ele vai conseguir. Jamais a pessoa vai acertar o número. Vamos ver se aqui se dá para ver. Enfim, aqui na internet. Mas é isso. Qual o exemplo clássico? Eu assisti um filme da bolha dos imóveis dos Estados Unidos, né? Também tinha um pouco da China. Lá mostrava claramente no cassino, se o cara apostava muito, eles iam lá e vermelho e preto do valor, né? E aí já aciona num botão o imã que vai chamar a bolinha para a roda. Será que dá para confiar no cassino online? É que se a gente parar para pensar, eles fazem isso para ter lucro, né? Sim. Eles não são caridade. O pessoal não se toca disso. Né? Esse exemplo, o cara conseguiu botar isso na sessão de diversão da Feira da Bondade, né? A gente entrou lá, eu e esse colega, a gente entrou logo que abriu. Você acha que o cara da banca ia perder com os primeiros que aparecessem? Lógico que não. Mais tarde ele dava um troquinho para alguma garota, alguma moça, né? Mas conseguiram levar o dinheiro do garotão, né? Dos otários, vamos dizer assim, né? É isso. Infelizmente, cassino e cassino online não tem, enfim, na internet você consegue baixar o código-fonte, mas você não consegue baixar o código-fonte
de um jogo. Você baixa só das imagens, né, e de algum filme, eventualmente. Você não vai conseguir baixar o do programa. Então, eles concedem alguns ganhos para a pessoa continuar jogando e vão depois levar. Por isso que criam um monte de coisa. Tem os que até emprestam, né? R$100 para jogar. Exatamente, para a pessoa achar. Enfim, mas é que eu falei, é como se fosse um vírus, o público para. Deixa eu ver se tem mais um. Eu acho que pulou um, hein? Eu não tinha um que eu falava de ser. Não, então tá para frente. Puxa vida, será que eu não. Esse é o último, né? Então volta. Tem um, eu acho que então eu não mandei, ou ficou pelo caminho. Tem um que fala que no mundo, é uma reportagem do jornalista Felipe Carneiro, da Veja. Ele fala que no mundo, que as bets elas lucram uns 30% com as apostas e 70% com cassino. Isso é mais um sinal de lavagem de dinheiro, né? Porque o povo percebe que cassino é uma furada, é um 71 sem o ilícito, né? Então eles conseguem ali lavar o dinheiro tranquilamente, né? A pessoa aposta um monte e eles devolvem para a pessoa dinheiro limpo, né? Já estão percebendo isso aqui, essa matéria foi do ano passado, desse jornalista que eu acabei de citar. O mês passado, as bets já estão começando a ficar preocupadas e já lançaram uma notícia de que em janeiro o brasileiro ele aposta 55% nas bets, menos do que nos cassinos. Tá. Né? Então, sempre vão jogar, sempre vão utilizar exatamente o que ocorre em relação à questão do cigarro. Sempre vão usar argumentos, né, para tentar colocar pontos de vista, mas você não tem como desmerecer um trabalho da CNC dos 5% do PIB, que está em prejuízo. Exatamente. Por causa de tão pouquinho para patrocinar os clubes de futebol, né? Enfim. Tudo começou com futebol. Tem mais um vídeo aí, se você consegue ver um vídeo, acho que é o número 10. Mas também é importante a gente considerar que, para grande parte dos brasileiros, as apostas não são uma diversão. Elas são uma tentativa. É porque se eu falo, ninguém ouve, né? Uma renda extra. Elas são uma tentativa de conseguir, né, uma renda extra. Elas são uma tentativa de conseguir, né, uma renda extra. Dá para passar de novo mais alto, Lira, por favor? Porque se é uma coisa que eu falo, ninguém ouve. Mas olha, quem está falando é a Mariel Ângelo Lopes. Mas também é importante a gente considerar que, para grande parte dos brasileiros, as apostas não são uma diversão. Elas são uma tentativa de conseguir, né, uma renda extra. Elas são uma tentativa de conseguir, né, uma renda extra. Elas são uma tentativa de conseguir, né, uma renda extra. Então vamos lá, eu vou traduzir aqui. Ela falou: para a grande maioria dos brasileiros, as bets não são uma diversão. Elas são uma possibilidade de ganho extra de dinheiro. É isso. É um investimento. Não, porque exatamente as pessoas classes mais baixas não têm como fazer um investimento seguro, porque elas têm um pouquinho que elas têm. Falta de informação. Porque querem comprar alguma coisa, então vão jogar, vão arriscar. Por isso nós estamos com 2 milhões de pessoas com dívida por causa desse jogo, né? Eu faço investimento, né? Assim, a minha irmã estudei, então. Quando eu vi assim que o pessoal usa como investimento, eu acho um absurdo tão grande. Não, o Ministério da Fazenda falar isso, daí, com todo respeito. O investimento é um absurdo tão grande. Não, o Ministério Pelo amor de Deus. O Ministério da Fazenda falar que, olha, a bet é para se divertir. Faça favor, a grande maioria está aqui, joga. Para quê? Para ganhar. É óbvio. Ganhar, é o que ela falou. Exatamente. Se a não, gente é jogado isso em propaganda. Isso. O pior é isso. Ela é representante do DIEESE, né? Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos. Né? Será que vão ouvir pelo menos o DIEESE? Né? Pelo amor de Deus, parem de falar que é diversão. Não é. As pessoas jogam
para ganhar, né? Por isso que eu volto a repetir aqui. Por isso que ao cristão é recomendado que não jogue, né, e não faça esse tipo de aposta. Né? Se afogar, entrar em desgraça, né? Entrar em desgraça. Enfim. Nós temos mais um intervalinho? Muito bom. Vamos continuar, muito bom o programa. Agora nós temos o próximo slide, né? Esse é o penúltimo já. Ó, que maravilha. O que esperar? Gente, essa semana eu vi essa notícia. MGM Resorts. Sabe, eu também não sabia, já tinha... Famosa Metro Golden Mayer. Isso, Golden Mayer. Só que ela talvez tenha saído dali, né? Quando a gente vê as imagens de Las Vegas, são aqueles baita cassinos, né? Então, eles têm um prédio com um MGM gigantesco, né? Eles entraram nessa. Pagaram o valor, né, da exploração e vão explorar junto com o Grupo Globo. Um amigo nosso que teve aqui, teve no hotel deles, trabalhava na Record, teve no hotel da MGM. Gente, eles vão começar, está programado para o dia 13, semana que vem, né, dia quinta-feira. Tem mídia lá que eu nem conheço, mas eu vi lá, que eu me recordo, Spotify, cinema vai começar a ter aqui nos trailers, rádio, claro, televisão, propaganda, televisão aberta e fechada do Grupo Globo. Olha o estrago, desculpa o termo, mas imagina a pressão que não vai fazer. É o estrago que vai fazer. E o pior, eu não sei o detalhe, mas o Grupo Globo é o minoritário. Eles pagaram o mesmo que todas as outras bets. São 30 milhões. Né? A gente já vai falar isso no último. É um grupo poderosíssimo que vai ter todo o apoio da Globo, deve ter dinheiro por, sei lá, deve ter alguma coisa aí, né, que não conste oficialmente, né? Mas, em tese, é um grupo minoritário. Eu não sei se a Globo é o laranja lá, dos 20%. Desculpa. É o representante nacional. Eu não sei se é isso, mas é o grupo. Ele é o minoritário, né? E olha só a que ponto vai chegar transmissões ao vivo de Las Vegas. Olha só. Eu sei que eles estão falando, eu li em novelas, ou seja, a gente vai ter aposta em novela. Vai ter o remake, né? Quem matou Odete Reutemann. Imagina isso. Tudo é uma aposta. Quer apostar? Não apostar. Não vai faltar lugar, né? Jesus, enfim. Eu não sei onde a gente vai parar com isso daí. Vamos ver. Vou botar o último aí, que aqui a gente pode chegar a algumas conclusões. Né? Esse é o artigo 5º, inciso 3º. A autorização, eu vou ler, que terá a natureza de ato administrativo discricionário. Eu tinha a esperança que o Lula vetasse. E o Lula, ele falou, quem manda nesse assunto é o presidente. Ele falou, quando surgiu aí a questão, né? Sei. Com certeza disseram lá atrás, olha, isso é discricionário. Você que... Metade da culpa de quem é com todo respeito ao presidente. Metade da culpa é dele. Ele podia não ter ido para frente. Né? Podia travar, né? Ele fala que... Ele falou só que agora... o lobby é muito forte, né? Também, né? Ele falou só agora que a partir de agora, desse problema que teve aí, que teve que voltar atrás, né? Ele falou que agora todas as portarias vão passar por ele. Pode ser que não passou nem por ele. Pode ser que o Ministério da Fazenda, o ministro da Fazenda, infelizmente, tocou isso para frente. Né? Bom, terá a natureza de ato administrativo discricionário e que a autorização poderá, a critério do Ministério da Fazenda, né, ser outorgada com prazo de 5 anos. É o que ocorreu. Infelizmente, eu preciso dar essa notícia. Tá? Tudo isso está com prazo de 5 anos e o Ministério da Fazenda, eu li uma notícia, já colocou prorrogável por mais 5. Já vai 10 já. Infelizmente. Uma outra coisa, no artigo 12, parágrafo 1º dessa lei, fala por 30 milhões, eu errei aí, tá? 30 milhões de reais. É aquilo que eu falei, aquela taxa, né? Ah, sim. Isso, é o valor da outorga, exatamente. Mas a olha outorga só, de operação, né? Olha como não houve nenhum filtro do legislador.
é pago no primeiro ano. Ou seja, só quem está no governo no primeiro ano vai arrecadar, como arrecadou são 80, não sei quantos que já estavam, eram 134 pedidos, 70, 80 já tinham pago. Arrecadou aí, já chegou a 2 bilhões, acho. Só o atual governo. Depois vai sobrar para os outros 4 anos. Né? Eu, lendo esse artigo de lei, eu falei, poxa, eles poderiam ter pelo menos filtrado isso para mais 2 anos, que é algo que vai durar esse governo. Né? Podia ter reduzido aí. Só a duração do... Enfim... Mas, Silvio, eu não sei, nunca pesquisei, né, esse assunto, né? Mas esse é o valor da outorga. Não existe nada além disso, né? Um valor em cima do lucro, um valor, alguma coisa assim, relacionado ao volume de apostas, não sei, né? Sim, vamos lá. Isso foi naquele que eu repliquei, inclusive, aqueles 88%, né? Os 12% vão para o governo. Né? Mas do que não foi pago de prêmio. Então, esse programa aqui, com certeza, já está abrindo o olho aí de muita gente. É o chamado lucro líquido, né? Tirando o que você recebeu do que você gastou, o lucro líquido tem 12% do governo. Exatamente. Esse nosso programa aqui, com certeza, eu creio que já vai ajudar a que eles não... que deixem algum lucro aí de margem, né? Porque senão eles não vão ter que... eles não vão falar, olha... Está vendo como a gente arrecadou? Né? É essa visão, né? A favor deles. Né? E existe uma coisa que eu tinha um amigo, né, que falou assim, olha, fala que é uma falácia a flat tax, né? Que seria a taxa imediata. Não existe nenhuma taxa imediata da aposta, não existe. Inclusive, qualquer renda desculpa o termo, mas qualquer renda de um trabalho no Brasil é taxado e existe a tributação na fonte, né? Até mais que 12%. A retenção na fonte, isso. Qualquer coisa que seja acima do valor, né, que a pessoa paga imposto, é retido na fonte. Né? Inclusive, eu nunca ganhei na loteria e nem nunca cuidei de nenhum caso disso, mas eu tenho quase que certeza, 99% de certeza, que existe retenção na fonte da Loteria Federal. Não existe nenhuma flash tax aí, taxação imediata na fonte. Não existe isso. A pessoa vai só no final do ano ter que declarar isso. Enfim, eu não sei qual o motivo de um privilégio tão grande. Né? Se qualquer trabalho suado existe a retenção na fonte. E por que não tem aí isso? Né? A gente pode chamar isso de uma flash tax, né? Como o Liraus perguntou. São coisas, eu vou dizer uma coisa, não existe filtro nenhum no nosso país. Eles fizeram tudo do jeito que quiseram. Né? O dinheiro continua indo lá para fora. Chegando aqui aos finalmente, né? Tem senador, por exemplo, favorável ao jogo, está muito angustiado, é favorável ao jogo, mas está angustiado com esse dinheiro continuar indo lá, 88% continuar indo para o paraíso fiscal. Que quase todas elas estão em paraísos fiscais. Né? Vai para o exterior, né? Então, tem gente que é a favor do jogo aqui, e vou dar um exemplo. Eu acho que talvez tenha sido nesta semana que um senador, Petecão, não sei se o primeiro nome dele é Sérgio Petecão, ele colocou um projeto de lei na qual ele coloca que as apostas seriam todas presenciais pela Caixa, mantido todas as apostas da Caixa Econômica Federal. O que é excelente, porque a Caixa Econômica Federal tem 3 mil casas, gerando milhares de empregos no país. Essas bets não. Qual a razão de se fazer 5 anos? Não existe razão nenhuma para dar 5 anos. Faz por 1 ano prorrogável a cada ano, pagando uma taxa. Não. Liberaram tudo. Não tivemos nenhum freio, nenhum filtro nisso. Esse senador quer fazer isso. Eu acho que não vai conseguir. Isso não passa, porque você não vai conseguir excluir
Talvez até possa, mas no momento alegaram que não conseguem excluir dos celulares as casas de aposta online. Porque a internet, né, pega... É difícil vão continuar. Infelizmente, mas na China eles conseguem fazer isso, em países muçulmanos, né, onde existem restrições, eles conseguem bloquear esses aplicativos. Exatamente. Por que aqui não consegue? Exatamente, Liraus, perfeito. Inclusive na China, a China é proibida. A China proibiu, ela começou muito antes, 2008, que lá eles estão muito mais adiantados tecnologicamente. A China proibiu, né? Um advogado criminalista. O que um advogado criminalista tem a ver com esse assunto? Mas ele foi representar dos clubes de futebol, né? Porque eles nunca aparecem, é como a indústria do tabaco, que são os oligarcas europeus. Eles sempre botam outras pessoas para defender eles, e a pessoa tem uma oratória. Ele fala assim, olha, na China nós temos 200 milhões que apostam por fora. Isso não é verdade, segundo aquele quadro que a gente viu há pouco, porque a China está em 9º lugar. A China está em 9º lugar dos sites de aposta. Então não existe essa aposta que ali, as próprias bets falam, olha, e era mais ou menos 300 milhões de acessos. Não, e é um controle assim que não é censura, nada, não é um controle de saúde pública. Né? Olha lá onde está a China aí, ó, 323 milhões de acessos. Então, ele falou que 200 milhões, ou seja, é um advogado, um criminalista excelente, né? Ele tem todo o direito de estar lá representando. Ele entende muito de futebol, inclusive, sobre os clubes de futebol, mas isso foi dito para ele isso. Será que 200 milhões jogaram, então, uma vez e meia? Não, quem aposta, aposta direto, dá vários cliques, vai jogar uma vez e meia por ano. Então, é uma coisa que não dá para acreditar. Mais ou menos, o caso é muito semelhante com o da indústria do tabaco, né? Qual eu acho que é o meio correto? Existe PL, por exemplo, para proibir a publicidade. Quem manda nesse país são os canais de televisão, que não são do bem, né? O bem é benemérito aqui, a gente sabe que tem uma financiadora benemérita, né? Mas os canais, quem manda nesse país são os canais de televisão. Eu acho muito difícil que um projeto de lei que proíba a publicidade, porque os políticos precisam, e é o que está acontecendo, infelizmente. O ministro da Fazenda faz tudo para os meios de comunicação, né? Inclusive pressionando as classes mais pobres. São pouquíssimos os que ganham, a grande maioria perde, estão endividados. Vai ampliar e muito com o que eu citei aqui agora há pouco. O que eu acho que seria o meio correto, o que eu tinha esperança, é que se usasse no Brasil o que a Coreia do Sul fez. A Coreia do Sul é extremamente avançada nesse assunto. Criou uma única casa de aposta. Então, pronto, você resolve o problema. Eles querem lá, eu não sei qual a importância disso. A chance do Corinthians ganhar do Palmeiras essa noite aqui no estádio do Corinthians é 50% a mais. Eu não sei qual a razão disso. Enfim, você já resolve o problema. É um vício, não? O futebol é uma coisa que atrai muito. Então, e uma outra coisa, aí você sabe realmente o que é apostado, né? Você vai ter... É possível fiscalizar. Do jeito que está, não dá para fiscalizar. Quem fala isso? O fiscal da lei do Brasil, que é o PGR, o Procurador-Geral da República. O doutor Janot, ele é respeitabilíssimo. Bonet. Oi? O Bonet, né? O Bonet, perdão, o Janot, olha só, estou no ano passado ainda. O Bonet, ele já entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo, olha, é impossível fiscalizar. Você não tem como saber quem é esse cara que ganhou o prêmio, como eu citei ali. Eles botam quem eles querem lá para ganhar o prêmio. Não tem como saber. Não existe. E os promotores, amigos meus, todos falam, olha, não tem como, o Gonê está certíssimo. A gente tem que dar todo o apoio para ele nessa ação de inconstitucionalidade. Que foi o aspecto formal, né, não seguiu o que a Constituição recomenda, que tem que ser licitação, né?
Então, formalmente está errado e não existe meios de controle. Se você não tem meios de controle, é isso que está acontecendo aí. A gente espera, tem fé nos bons. A gente tem tanta gente boa no Senado. Pelo menos que amenize, né? Exatamente. A gente tem tanta gente, tem o Magno Malta, tem o que perdeu a eleição agora para a presidência, né? O Eduardo Girão. Tem o que está na segunda mesa, que é do governo, Humberto Costa, senador do PT, né? Ele falou, olha, se eu pudesse, eu acabava com isso. Enfim, a gente espera que, se o Supremo não resolver, que pelo menos o Legislativo acabe... Se eu pudesse, é o lobby poderoso atrás que manda tudo. Exatamente. Que manda em tudo. Tem tanta coisa para falar ainda sobre isso. A gente até estava falando antes sobre questões, né? Que dá um programa, mais um programa. Eu estava vendo outro dia na TV que tem autossequestro. A família não sabe que está devendo, então se autossequestra pede para a família para pagar. Dois, que não é um caso só, vários aí, para pagar a dívida. Olha, Roberto, eu vou dizer suicídios. eu vou dizer uma coisa para você. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela diz que a quantidade de suicídios de jovens de 10 a 19 anos, ou seja, crianças, apenas duas idades de jovens, né? Adultos, mas de 10 a 19 anos, a quantidade de suicídios por ano é de 1.000 crianças e jovens. Um absurdo. Né? Um absurdo. Só nessa faixa etária. 1.000. Eu vou até encerrar com esse assunto, eu não queria falar, mas eu vou falar. Ainda bem que não é um amigo meu, tá? Mas é um amigo de um amigo, né? Que veio, ele procurou a casa espírita, me procurou, falou, olha, eu procurei espiritismo até por causa disso, né? Porque eu sei, eu estou aprendendo quão perigoso é. Aqui a doutrina espírita, pelo menos, tem o filme Nosso Lar, né? Esclarece o grande problema que é quem deixa a vida vai encontrar coisa pior do lado de lá. E não era meu amigo, mas o amigo de um amigo meu, esse amigo dele era um empresário, tinha 200 pessoas, olha só, não era pouca coisa, que estavam sob o comando dele. Era da construção civil. De uma hora para outra, ele se suicidou. Ele só deixou uma carta para a família. Ninguém sabe, os amigos não sabem, a família não quis divulgar, tem o direito. Esse é um assunto que é particular. É duro, né? E foi em dezembro de 2023. Eu perguntei para ele depois, você acha que tem alguma ligação? Existe a possibilidade de ter alguma ligação com a aposta? Ele falou, pode ser. Só a família. A gente nem sabe se ele disse alguma coisa na carta. Infelizmente é isso, é empresário aqui no país, né, que estão tirando 5% do PIB, do dinheiro que as pessoas precisam comprar, comer, vestir. É uma tristeza tão gigantesca que deixa a gente indignado e melhor silenciar.